Ok, pessoal. Formou boa noite a todos. Quer dizer, no meu caso, boa noite. Estou aqui em Portugal nesse momento, são 10h30 aqui em Portugal. Bom dia para quem estiver assistindo isso aqui gravado. Boa tarde para quem estiver assistindo gravado. Primeiramente, um enorme prazer estar com vocês. Obrigado para todos que estão se conectando. Estou chegando agora. E vamos lá, né? Estou me apresentando rapidinho. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Torres. Sou CEO da Two Towers, criador aí do Evoque, né, uma plataforma aí de alta performance focada aí em desenvolvimento humano das pessoas. O Evoque surge ali nos anos de 2015, surgiu uma ideia, né, de uma coisa chamada Evoque, e com o passar dos anos essa ideia vai se amadurecendo como resultado aí do meu mestrado. Mas não vou contar todos os detalhes aqui para vocês. Vou primeiro convidar aqui a Aline. A Aline é uma parceira estratégica. A Aline já está comigo já há alguns anos. Conheci a Aline num programa de mentoria há uns 10 anos atrás. Fizemos uma amizade muito forte ali e a gente tem uma jornada juntos aí. Hoje a Aline soma também com a gente, hoje dentro da Two Towers, né, trazendo aí esse ponto de vista dela, essa visão dela do que é performance, do que é educação corporativa. A Aline tem uma longa jornada também aí em mercado corporativo, né, participa de grandes eventos, né, ela é uma coordenadora hoje de um evento muito grande de RH, que ela vai falar para a gente também. Então, ela está bem inteirada, né, nesse universo corporativo. A ideia nossa aqui é para cada um de vocês aí que quiserem estar participando, façam perguntas, participe, comente, trago aí os insights, as dúvidas, as questões de vocês aí. Fiquem à vontade aí em participar, ok? Se eu tiver alguma dificuldade aqui de interação, vou pedir ajuda aos universitários, mas nesse meio tempo aí, vamos ver o que acontece. Deixa eu trazer aqui a Aline para ela se apresentar e já falar um pouquinho com vocês. Legal? Seja mais do que bem-vinda, Aline. Super obrigado aí por estar aceitando, né, esse desafio aí de construir alguma coisa com a gente. E aí, antes da gente começar, Aline, eu ia só fazer uma pergunta para você nessa jornada. Quantos anos aí você já tem no mercado corporativo? Então, primeiramente, você já começa me deixando uma saia justa, né? Porque eu vou ter que falar a minha idade. Mas sem problema sobre isso. Então, eu comecei a trabalhar aos 17 anos, né? E vim de uma trajetória profissional de área de qualidade, fiz uma transição de carreira para a área de RH e estou aí atuando com o desenvolvimento de pessoas há mais de 15, 16 anos, né? Então, é uma área que conquistou meu coração, foi muito importante a trajetória na área de qualidade, como auditora ISO 9001, porque me deu uma visão sistêmica de processos, mas trabalhar com o desenvolvimento humano, né, com o meu autodesenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas é algo que enriquece muito e que eu tenho muito apreço. E já aproveitando, vou me apresentar, você já tinha falado que a primeira pergunta era essa, mas olá pessoal, boa noite, quem está conectado aqui ao vivo, o Luiz já falou sobre isso, e para quem assistir depois essa gravação, a ideia é que a gente dissemine depois esse conteúdo, que vire aí videocast, porque a ideia é que a gente trabalhe toda quarta-feira temáticas e a gente vai trazer também convidados. E aí, até como spoiler para vocês, isso tudo começou de vários bate-papos que eu e o Luiz tínhamos sobre performance, sobre necessidades atuais das organizações, da liderança, e como que a inteligência artificial veio para somar, né, não para tomar o lugar de ninguém. E aí a gente trouxe isso, por que a gente não vai começar esse bate-papo leve, né, trazendo algumas reflexões. Então, a ideia é que a gente tenha um momento reflexivo, questionador, né, e a gente possa ir cada vez direcionar mais as pessoas para o que realmente importa dentro do ambiente organizacional e pessoal, e acho que é por aí, né, Luiz? Maravilha, eu acho que é bem isso mesmo, Aline, e assim, a gente, claro, né, às vezes há esse momento da gente se sentir um pouco de saia justa, né, e é engraçado, Aline, você falar um pouco disso, né, porque uma das coisas que mais eu tenho, até hoje, e graças a você, né, hoje eu estou fazendo parte do IVG,
né? Hoje eu tive a primeira reunião com o IVG, e aí, ouvindo você falar, eu vou ser mentor dos 50 a mais. E é engraçado, né? Você pergunta hoje para uma pessoa de 30, 40 anos, quanto tempo você trabalha? E aí vem essa questão, né? Do tipo, você está me colocando aí numa saia justa ou alguma coisa parecida. Que, curiosamente, eu ouvindo você falar isso, me chama a atenção. Se nós mesmos, né, quando a gente tem 10, 15, 20 anos de profissão, a gente já se sente um tanto quanto velho para o mercado, né? Imagina os 50 a mais, os 60 a mais, os 70 a mais, como isso reverbera, né? E aí a Sim. gente tem duas pessoas participando aqui, né? A gente tem o Samuel. Boa noite, professor. Samuel, eu falei para você que se não aparecesse aqui, eu ia brigar com você, né? E a Gisele, boa noite, Gisele, muito mais do que bem-vinda aí, seja bem-vinda ao nosso. Não sei nem como é o nome disso, nossa live, podcast, alguma coisa assim. Mas, Aline, Livecast. dentro disso que eu acabei de colocar, qual é a tua percepção de mundo, tua percepção de mercado, quando a gente traz essa questão dos 50 a mais? E eu queria ver você sobre duas perspectivas, né? Se tem uma característica de gênero no 50 a mais, e como você vê essa coisa dos 50 a mais? Sim, vamos lá. Quando você trouxe, né, até que eu brinquei da saia justa, mas para mim eu acho super tranquilo falar sobre. Trabalhar, olhar para o etarismo, eu acho que é cada vez uma necessidade. A gente tem aí, tem até um livro que eu gosto muito de ler, que é a Economia Prateada, que traz muito essa ideia, né? De como as pessoas, a gente tem um contexto de pessoas envelhecendo, a gente tem pessoas novas, e aí a gente tem um conflito geracional dentro desse contexto, e muitas pessoas, às vezes, fazem lives de quem às vezes, os mais jovens são mais resistentes, os mais velhos são mais resistentes, mas, na verdade, não existe nada disso. Cada um está dentro do seu contexto de mundo, contexto de vida, bagagem, e são pessoas que têm capacidades e competências que destacam eles dentro do mercado de trabalho, né? Cada um dentro do seu limite, do seu tempo. E aí, na minha apresentação, eu gosto de falar muito que eu sou aprendedora intencional e mãe da Heloísa, que hoje tem 10 anos, e que me ensina todo dia que é aprender a aprender a questão de sobrevivência, para a gente, de fato, trazer vantagem competitiva. E, por outro lado, a gente, às vezes, quando ela está com as amigas dela aqui, as amigas dela falam, nossa, Heloísa, às vezes sua mãe parece ser mais nova que você. Então, eu acho que a idade é algo que está muito relacionado à busca que a gente tem por conhecimento, por estar aí dentro de uma cultura de aprendizado. A gente tem, lógico, um arsenal de informações o tempo todo, e como que a gente lidar com isso? Buscar fontes confiáveis, manter-se antenado e atualizado, que é algo que, aí eu acredito que você vai falar um pouco, que o Evoque, que é a ferramenta, você já trouxe no início que a sua criação trouxe para mim uma experiência muito interessante dentro desse contexto, porque eu acompanho isso desde a construção, a ferramenta desde a construção, tive oportunidade de fazer mais de uma vez, exatamente para eu entender nessa construção toda que você fez. Hoje, uma ferramenta extremamente sólida e embasada numa inteligência artificial que traz um olhar dentro de alta performance muito incrível. E aí não é porque você é meu amigo, não, porque você sabe, durante muito tempo eu trouxe várias reflexões, várias críticas que eu acho que foi importante para esse crescimento do Evoque, e foi muito importante para mim como profissional, como pessoa, de como eu poderia não só olhar para a minha carreira, trazendo essa visão de alta performance, que é muito aquilo, o que seria alta performance para mim, trazendo um pouco de observação e de bagagem. Por que algumas pessoas simplesmente sobrevivem, né? E outras pessoas possuem sucesso? Então, é lógico, existem várias habilidades que envolvem tudo isso, muitas relacionadas aí às habilidades e competências do futuro, e o Evoque vem exatamente para mensurar tudo isso, e não para dizer você tá ruim nisso ou tá bom naquilo. É você entender, e esse entendimento me trouxe muita clareza, e eu acho que clareza, eu acho que é a palavra do momento, né? De como eu precisaria, para performar melhor, né, buscar esse autodesenvolvimento. Então,
habilidades socioemocionais, o Evoque fala, você vai falar com mais propriedade ainda do que eu, mas foram subsídios que me tornaram uma pessoa que pôde buscar os cursos corretos, as habilidades que eu precisava desenvolver de forma correta. E, basicamente, assim, eu acho que engrandeceu muito não só a minha trajetória profissional, como a minha carreira pessoal e profissional dentro desse contexto de alta performance. Pô, Aline, é muito legal ouvir, né? Principalmente essa parte aqui, né? Que você está ajudando a construir o Evoque já há muitos anos, né? A gente tem que lembrar que várias vezes, né, nessa jornada de 10 anos, a gente já teve algumas conversas bastante acaloradas, né, sobre essa visão que o Evoque traz sobre o que é e o que não é performance, como que performance funciona, né? Então, realmente é um desafio muito grande, né, você num universo como hoje, vem falar de performance, né? Então, e aí damos uma boa noite aí pro Du, né? O Du chegando aí também. Boa noite, tá aqui, o Du tá aqui pertinho de mim. Está aqui na Vila Real, está aqui a uma hora e pouco daqui. E a Ana Carolina, né? Boa noite aí, Ana Carolina. Super bem-vinda, obrigado por estar participando. Quando a gente fala de performance, a gente vai falar um pouco de IA também, mas eu acho que a gente tem que tocar. Eu vejo o seguinte, tá, Aline? Quando a gente fala de performance, a gente tem que ter um olhar. Se a gente parar 5 minutos e olhar no tempo, a gente vai ver que há poucos dias atrás, né, os chineses mandaram o DeepSeek, depois mandaram o Qwen, e agora já mandaram o Huawei lá. Ou seja, a China está simplesmente, eles estão com uma maquininha de geração de IA no fundo do quintal. E não é só geração de IA, né? É uma série de maquininhas aí que geram produtos e serviços cada vez mais novos. E aí eu começo sempre com esse slide, eu tenho um carinho muito grande por esse slide, eu acho que quase tudo que eu falo eu mostro a mesma imagem, que tudo é uma questão de como a gente olha, né? Independente do assunto que eu ponho aqui do lado, performance, tecnologia, IA, eu acho que a grande sacada nessa é o nosso olhar. As coisas sempre tiveram ali, mas está mudando a forma com que a gente vê. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, China está lançando IA, cada semana a OpenAI está trazendo alguma coisa nova, cada mês o Grok lá do Elon Musk faz alguma coisa, ou o Grok lá da Google faz alguma coisa, mas a gente, no final do dia, a gente vai estar falando de gente. Tá? Por enquanto, né, é gente fazendo isso, né? E performance vai tocar exatamente aí. Que tipo de gente é isso que está fazendo isso, né? Eu fico pensando que se a gente vive num mundo que a gente fala tanto de estresse, tensão, pressão e tudo mais, eu fico imaginando a pressão que a OpenAI, que o engenheiro da OpenAI, o engenheiro da Netflix, né? Porque a Netflix, de uma forma ou de outra, ela tem que entrar nesse jogo, né? A Amazon, de uma forma ou de outra, a Amazon tem que entrar nesse jogo. O Facebook, o Google, de uma forma ou de outra, tem que entrar nesse jogo. Então eu fico imaginando, quando a gente fala de pressão, como que é a pressão que essa galera começa a sofrer no seu dia a dia, né? E aí a gente fica pensando duas palavras que me chamam a atenção: desempenho e performance. No primeiro momento, quando a gente olha esses dois conceitos, né, aqui principalmente em língua portuguesa, né, quando você olha no dicionário, coloca lá performance no dicionário, vai sair a palavra desempenho. A gente sempre entendeu como desempenho, né, mas a gente tem que lembrar que essa palavra ela não é uma palavra de origem brasileira, ela não surgiu ali no Aurélio, né, ela não surge, né, ela não é uma palavra, a palavra performance, ela não tem nenhuma origem, né, latina, bem da verdade, ela tem uma origem anglo, então ela vai ser uma palavra que realmente é incorporada ou trazida principalmente para o nosso idioma ali na cabeça da Revolução Industrial, mas ela só vai chegar aqui no Brasil mesmo nos anos 60, que quando a gente começa a importar máquinas, equipamentos, pós-guerra, essa palavra vai aparecer para a gente, porque o brasileiro, né, ia usar a seguinte frase, né? Nossa, nós temos dois equipamentos aqui, o equipamento A tem um bom desempenho, o equipamento B tem um bom desempenho, e aí, para dar um glamour maior para o equipamento, ele vai dizer o seguinte: o equipamento A tem uma boa performance, mas o equipamento B tem uma performance bem melhor. Então, ele já vai querer dar um glamour, trazer esse estrangeirismo, né, para dentro do idioma, querendo mostrar que aquela máquina era melhor. Então, a gente sempre usou a palavra performance como ela fosse um superlativo, né, da palavra desempenho.
Eu posso dizer o tempo todo que minha equipe ou alguém teve um bom desempenho, mas no dado momento eu vou querer dizer, quando eu falo assim, nossa equipe de vendas no mês passado teve um excelente desempenho, uma excelente performance. Então, a performance ela vai meio que ir na direção desse superlativo de dar um glamour maior à palavra desempenho. Quando a gente olha as duas palavras basicamente, a gente vai entender que sempre o desempenho vai vir como uma referência idiomática, né? E quando a gente vai olhar para a performance, a gente vai ver que a performance, então, se eu separar a semântica das palavras, se eu ver pela etimologia da palavra, o que cada uma carrega, eu vou ver que uma vai falar exclusivamente de desempenho, eficiência, rendimento, e a outra vai falar de competências e habilidades. Aí eu isolo essa parte de competências, porque para se ter performance, parte do pressuposto que a gente tem que ter competência. O que eu quero dizer? Eu não posso dizer que uma pessoa tem alta performance dirigindo um carro se nem dirigir o carro ela sabe. Eu não posso dizer que uma pessoa tem alta performance jogando basquete se nem basquete ela sabe jogar. Então, essa parte da competência, né, de saber fazer, é a régua zero, é o que iguala todo mundo. A partir daí é que vai vir essa coisa performance. E aí, eu traduzo as duas palavras, né, de uma forma dizendo que, por mais que a gente use estrangeirismo, elas são diferentes uma da outra, por uma questão de semântica, por uma questão de propriedade. E aí eu vou dizer que, se a gente quiser traduzir do inglês, se é muito importante para a pessoa a tradução, então você olha para o que significa accomplishment em inglês, você vai ver o que significa accomplishment, você vai falar, uau, isso é bem a palavra desempenho, e você olha o achievement do outro lado, você vai ver que ele está bem associado ao que é performance. E aí, com uma questão semântica, a gente resolve as duas equações aqui, tá? Você vai ter que realmente buscar aí essa excelência em performance, né? Então, esse é o primeiro momento que eu gostaria de provocar. Se alguém que estiver ouvindo, Samuel, Gisele, a Ana, o Edu, tiver alguma questão, fique super à vontade de jogar essa questão no ar, que o objetivo nosso hoje é o seguinte, pessoal, até para alinhar expectativa, nós vamos entrar num programa, né, numa série aí com vocês, falando sobre performance e inteligência artificial. A gente vai ter uma live toda quarta-feira, então convido vocês aí a bloquear suas agendas aí, ou na quarta-feira, ou depois de assistir esse trabalho gravado. Eu e a Aline, a gente sempre vai estar buscando, ou a gente vai estar conversando, ou a gente vai trazer um convidado. Então, se você quiser participar dessa live aqui, já manda um olá para a gente, e a gente, de repente, traz você aí para participar aí com a gente da live, tá? Então, Luiz, até te cortando, porque me veio um insight aqui diante do que você estava falando, que eu acho muito interessante, né? Tem um vídeo, uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que ele pergunta assim, você faz o quê? O seu melhor ou o seu possível? Né? E aí algumas pessoas falam, eu faço o meu possível. Se você está fazendo o possível, alguma coisa está errada. Vamos pensar dentro de um contexto. Você está com algum parente, alguma pessoa né, da sua família internado no hospital, precisa fazer uma cirurgia. E o médico fala, você fala, doutor, por favor, cuida da minha mãe, do meu marido, da minha avó, do meu pai, enfim, seja quem for. Aí o médico vai falar para você, eu vou fazer o possível. E se o médico fala para você, eu vou fazer o meu melhor, o que impacta mais? Com certeza, né? Parece que é engraçado, são duas palavrinhas, né? Eu vou fazer o possível, você já tem a nítida certeza que... Eu vou desempenhar, né? Mas quando eu falo vou fazer o meu melhor, eu vou pegar todas as habilidades e competências dentro daquele contexto que eu desenvolvi para fazer, de fato, o meu melhor. E eu acho que eu gosto de trazer essa analogia com alta performance, porque hoje, quando a gente para pensar, muitas organizações e muitas pessoas não olham para isso, né? E aí a tendência, de fato, são ações iguais, resultados iguais. É clichê, mas são fatos. Clichê. E aí, muitas vezes, a gente fala lifelong learning, cultura de aprendizagem. É fundamental, eu que trabalho com educação, é fundamental, mas de nada adianta se você tiver vários livros, você lê 5 livros por dia, se você não colocar em prática aquilo que você está lendo. Né? Se você não trazer eficiência operacional para o seu processo de leitura. Então, aí vai ficar uma leitura, né, em vão. A gente está perguntando como se qualifica uma pessoa com performance.
Eu gosto disso. Começa você. Tá, eu vou dizer o seguinte, Gisele, que primeiro a Gisele conhece bastante hoje até do tema, né? Ela está muito próxima de mim com isso daí, e ela sempre, é engraçado que a gente sempre tem questões e discussões sobre esse tema, né? E eu sempre, às vezes ela fala que eu sou uma pessoa muito intensa, que eu sempre trago uma visão um pouco romantizada disso, né? Então, quando a gente fala dessa coisa de qualificar e quantificar a performance, é um desafio bem grande. E quando eu desenvolvi o Evoque, que eu criei um instrumento que validava esse conceito, né? Que a primeira coisa que eu fiquei imaginando é: será que eu posso medir isso? Será que existe uma régua que vai falar eu tenho tanto disso e tendo tanto disso, isso vai me dar um determinado resultado? Que a gente tinha ferramentas como o DISC, MBTI, SDI, Avaliação 360, ferramentas a gente tem milhares delas aí hoje, né? Mas qual é a diferença de como cada uma dessas ferramentas atua? Então, quando você vai qualificar, né, você quer dar essa percepção, de certa forma, até de subjetividade à performance, isso era o lugar que me incomodava, que o Evoque, ele nunca fez uma pergunta no seu assessment do tipo, você é criativo? E há uma pergunta no Evoque que mede criatividade, assim como há uma pergunta no Evoque que mede inteligência emocional. Se eu pergunto para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Boa tarde, Roberto. Você é criativo numa escala de 0 a 10? Eu acho que pouquíssimas pessoas diriam eu sou 0. Talvez no universo de cada 1.000 pessoas que eu perguntasse, talvez menos de 10% diria assim, eu sou 0 criativo, né? Mas eu tenho certeza que 80%, 90% ficaria entre 6 e 8. E talvez uma ou outra pessoa se colocaria ali no 10. Né? Eu sou 10 criativo, porque eu já tive algumas ideias interessantes, algumas ideias disruptivas, como se criatividade tratasse única e exclusivamente ideias disruptivas. Né? Criatividade se dá até mesmo quando você pega a sua mãe, né, abrindo a geladeira, pegando 2 tomates, uma cenoura, né, e fazendo um jantar para 37 pessoas. Quer dizer, daí já vem uma criatividade sublime. Se eu perguntar para minha mãe, você é criativa? Talvez ela fale, jamais. Né? Então, mas não é esse contexto que eu quero falar. É a coisa do qualificar a performance, né? Como é que eu qualifico, como é que eu agrupo essas habilidades e digo, eu desenvolvi isso através de perfis. Para que eu consiga qualificar, eu agrupo isso no perfil. Então, eu preciso, né, quantificá-las e dando essa quantidade que eu dou para elas, cada perfil tendo uma determinada quantidade, né, aí eu consigo qualificar a performance, mas só a partir desse momento anterior que eu quantifico e consigo analisar. Eu consigo dizer que uma pessoa tem 0 performance, 0. Ela tem 0 performance e isso não ser negativo para a carreira dela. Isso que eu acho muito importante da gente entender. Você tem 0 performance, mas você pode ter um excelente desempenho e não tem problema nenhum. Né? Eu digo nas minhas aulas que eu tenho 0 empatia. Né? Só que no primeiro momento isso soa muito mal para as pessoas terem 0 empatia, para simular a empatia, para operacionalizar a empatia. Né? E aí, deixa eu trazer aqui agora como eu respondi essa, vai ficar para você agora ali na pergunta do Samuca. Samuca é um aluno muito querido meu da GV, né? Um profissional de altíssima competência aí, né? Tem um histórico aí profissional aí de longa data, já acho que morou 10 ou 12 anos fora do Brasil. Né? Então, é um cara que tem aí um histórico profissional bem interessante, sem contar a maturidade profissional que tem. A pergunta dele é: eu gostaria de saber de como me qualificar nesse momento, como escolher que ferramenta de IA para me qualificar. IA é tua praia, Aline, IA é o teu quintal. Vai, dá uma recomendação para ele. Olá, Samuel. Olá, Samuel. Só complementando o que você trouxe, que eu acho muito interessante citar, e aí eu acho que já começo respondendo a pergunta do Samuel.
Quando você fala desse desempenho, que você traz todo esse agrupamento dessas competências, né, de como isso tudo acontece, que é o como fazer, o saber fazer, que vem aí em outras ferramentas, o que, no meu entendimento, me diferenciou para mim o Evoque foi exatamente o foco no propósito. Então, qual que é o meu propósito dentro do contexto? Então, muitas vezes, e aí, quando você colocou performance para mim, é eu ser melhor do que eu mesma lá na frente. Então, é olhar, né, esse parâmetro, eu mesma dentro desse contexto. E aí, quando ele traz a pergunta, né, sabe como me qualificar nesses momentos? Então, assim, trabalhar com uma cultura de aprendizagem, eu acho que desenvolver a pessoa que tem alta performance é uma pessoa de tarefas, que ela coloca tarefas, que ela conclui tarefas, é uma pessoa que busca o crescimento está próximo de pessoas relacionadas. Então, eu quero eu quero conhecer mais sobre inovação. Você conhece alguém que trabalha com inovação ou que fala de inovação? Não conheço. Então, vamos se aproximar dessas pessoas, né? Para eu, de fato, entender como funciona esse contexto. Falar de autorresponsabilização. Então, hoje, quando a gente olha para o cenário de líderes, de organizações, essa autorresponsabilidade frente às situações é muito importante. E como escolher qual ferramenta? A ferramenta é o Evoque. Então, assim, já trazendo qual é a ferramenta. Por quê? Porque ele te traz não só o passo de como você vai conseguir, né, desenvolver algumas habilidades que ainda você não tem, e quando você não tem, não há aquele sofrimento, meu Deus, eu não tenho. Na verdade, eu não precisei usar aquela habilidade naquele momento, ou em nenhum momento. Então, não fez parte do meu contexto. Mas, a partir do momento que eu tiver uma situação, que seja uma tomada de decisão, né, eu tiver que utilizar, eu vou, de alguma forma, conseguir desenvolver aquilo. Então, e o Evoque traz esse olhar. Primeira vez que eu fiz, eu já fiquei muito feliz com o meu resultado, e depois que entrou toda a automação de inteligência artificial, que hoje ele está belíssimo, veio para mim como um mentor de carreira, né? Eu estou aí em transição de carreira, saí do ambiente organizacional, muito porque eu acredito que o meu propósito é apoiar no desenvolvimento das pessoas. Então, não adianta eu buscar desenvolvimento das minhas competências e das minhas habilidades se eu não estiver conectada com aquilo que, de fato, eu acredito, que é o meu propósito. Então, foi aí que veio como uma virada de chave para mim. Você me conhece há muito tempo, sabe o quanto foi algo planejado, mas foi exatamente por meio não só das nossas conversas, de momentos, das avaliações que eu fiz no Evoque, dos assessments que eu fiz no Evoque, que eu comecei a diferenciar esse como fazer e olhar para o porquê. E aí eu gosto muito de trazer o Simon Sinek, né? Começa pelo porquê. Porquê? Que é o Golden Circle, né? Do Steve Jobs, aí você falou, pronto, eu sou o futuro Steve Jobs, né? Verdade. Porque, às vezes, as pessoas, as organizações procuram o cliente para o produto delas. Você tem que fazer o seu produto para o cliente. É esse olhar que você tem que ter, não só na sua entrega como profissional, na sua entrega organizacional, seja um serviço, seja, se a gente pensar dentro de um cenário econômico, se eu trabalho com pessoas, eu estou impactando a economia. Se eu trabalho com vendas, eu também impacto a economia. Né? E agora, mais do que nunca, a gente está aí com a NR1, que fala de saúde mental dentro das organizações, onde tanto se fala do adoecimento mental, né? de afastamento por burnout, e como que as empresas vão trazer soluções, né? Para que possam, antes de trabalhar quando acontecer, trabalhar preventivamente para que não aconteça, que é o maior desafio. Né? E olhar para isso, e para esse desenvolvimento de habilidades, de qualificação constante, é o que vai diferenciar as empresas de sucesso e as empresas que não têm sucesso. É, de fato, trazer ações de desenvolvimento voltada para esse aprimoramento de performance, né? Dentro daquilo que eles, ligado à estratégia do negócio, é claro, né?
E Aline, você comentou aí uma coisa para mim que é fundamental, né? Você começou o teu texto falando sobre propósito, né? Mas eu lembro também, Aline, que você usa uma outra palavra de skills. Quando a gente fala de skills, você traz uma outra palavra além do essential skills, talent skills. Você usa uma outra palavra também para definir as habilidades das pessoas hoje. Como é que você normalmente Inner define skills. isso? Pode explicar um pouquinho para a gente o que é isso e como você está vendo isso modificando a carreira das pessoas? Eu percebo assim, até ouvindo, e aí eu vou até trazer o nome dela, que é uma pessoa que eu não só admiro, mas sigo, né, que é a Inês Cuso. E eu fiz algumas formações de inteligência emocional, tive a oportunidade de participar das turmas de neurociências aplicadas com ela, e ela traz muita né, esse conceito. Quando a gente fala inner skills, a gente está falando tudo que começa com auto, o autodesenvolvimento, o autocuidado, o auto e muito aquilo que está relacionado. Vamos pensar inteligência emocional. Você tem a interpessoal, que ela não é inner skill, aí ela seria uma soft skill, e você tem as inner skills, que seria a inteligência emocional intrapessoal, né? E isso muitas vezes vem sendo, né, até por ser muito novo, vem sendo negligenciado nas organizações. E é importante trazer soluções onde as pessoas possam olhar para dentro, né, para que ela possa entregar resultado não só para a empresa, mas para ela como indivíduo. Né? Porque se a gente não performar, a pandemia nos mostrou isso claramente, somos um ser integrado. Então, não adianta eu ser uma ótima profissional se eu for uma péssima mãe. Não adianta eu ser uma ótima mãe se eu sou uma péssima profissional, ou uma péssima estudiosa, quem é casado, uma péssima esposa, e dentro de todas as relações que a gente vive, né? E uma das dicas que eu trago, eu acho que até para balancear tudo isso, é a gente conseguir manter minimamente aí o equilíbrio dessas energias. É você olhar para a sua energia espiritual, e aí eu não estou falando de religião, eu estou falando, né, de crenças limitantes que nós temos, de espiritualidade como um todo, que é a sua identidade dentro do contexto. Olhar para a energia emocional e mental, que está muito relacionada a essas inner skills, né? Olhar para a energia física, e aí eu voltei aí com força total na prática de exercícios físicos, que durante muito tempo eu negligenciei. E aí, se eu for fazer uma roda da vida, agora trazendo até aí a ferramenta de coach aí, muito utilizada, estava péssima a minha parte de energia física, né? A energia social, que é exatamente essa relação, né, que você constrói com seus pares dentro do trabalho, com o seu líder, com seus liderados, quem é líder. Então, olhar para essas energias é importante para que você tenha, de fato, uma alta performance. E o Evoque vem para mostrar exatamente isso. O que dentro dessas energias você precisa aprimorar, e qual dessas energias, e aí não é energia, a terminologia utilizada lá, mas tem muita conexão com isso, porque está relacionado Sim. ao propósito de vida. Eu só tenho, de fato, conexão com o meu propósito se eu consigo ter uma saúde integrada, que é exatamente conseguir performar, e aí eu não estou dizendo uma vida perfeita e sem problemas, né? Sim. Temos todos aqui, nascemos, todos temos problemas, temos desafios, temos insegurança, mas é como a gente trabalha isso dentro de nós que faz com que a gente se diferencie de outras pessoas dentro do mercado, né? Não, perfeito. É, respondendo aqui, né? Eu acho que é muito legal essa tua visão, Aline. Assim, eu acho que uma coisa legal que você traz, né? Muito da sua fala, né? Ela não está associada só a ler livros, é só a participar de eventos, né? Você, como gestor aí e trabalhando durante um bom tempo, né, em algumas empresas, você foi responsável e é responsável, né, por capacitação e desenvolvimento das pessoas e você vê o que funciona e o que não funciona. Já trazendo aí, né, a pergunta do Samuel e trazendo junto ali a pergunta da Gisele, acho que elas até se complementam. O Samuel ele pergunta, né, gostaria de saber como qualificar nesse momento, né, qual escolha e qual ferramenta. É legal que a pergunta do Samuel, ela faz muito sentido na minha cabeça, e é engraçado que, assim, o que eu vejo de Samuéis por aí, né, é muito grande, né? Por quê?
como o mundo está mudando, a gente vai falar, vamos chamar de mundo VUCA, BANI, dê o nome que você quiser, né? Acho que são nomes legais a gente utilizar, mas o que está pegando mesmo para as pessoas é exatamente isso, né? Legal, na velocidade que as coisas estão, o que eu estudo. Se fosse perguntar para qualquer pessoa, diria estude de tudo um pouco, ou de tudo um monte, né? E só que eu acho o seguinte, aí é o Luiz Fernando achando, não é nem mais eu como pesquisador, mas eu acho que por mais que você queira ensinar uma pessoa, ensinar não, que uma pessoa queira aprender alguma coisa, que ela ache, né, que aquilo é importante para a carreira dela, e ela fala assim, eu vou me dedicar a isso. Tem pessoas, né, que têm muita dificuldade para determinadas coisas e não vai conseguir aprender. E mesmo que aprender, nunca vai aprender o suficiente para ser competitivo. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que gostam de futebol, tem pessoas que jogam futebol e tem pessoas que são apaixonadas por futebol, né? Então, eu acho que se a gente pegar qualquer um desses jogadores, né, que são referenciais de qualquer esporte no mundo, eu acho que esse cara, assim, ele sonha, ele come o jogo, ele dorme o jogo, ele pensa o jogo, ele compra revistas que falam daquele jogo, ele entende daquele jogo e sabe daquele jogo, né? Eu vou até citar o meu amigo aqui, o Edu, né? Que quando a gente sai para conversar sobre vinho, toda vez que você fizer qualquer pergunta de vinho para o Edu, qualquer pergunta, a mais idiota, a mais complexa, você pergunta assim para ele, Du, tal vinho custa 450 euros, é bom? Ele vai falar assim, o que é bom? Porque assim, ele estuda tanto o conceito, né, que qualquer pergunta, por mais simples e singela que tenha, provoca uma reverberação dentro dele, porque ele é especialista no tema, ele conhece muito do tema. Então, ele não é que ele não consegue, ele tem um medo que talvez o ignorante não tenha de falar uma besteira muito grande, né? Então, o que eu quero falar para o Samuel é, Samuel, acho que antes de você perguntar que curso eu faço, o que eu estudo, o que eu aprendo, a pergunta de US$ 1 milhão é o que eu quero de mim mesmo no médio e longo prazo, né? Por isso que o Evoque começa a se tornar uma ferramenta interessante, porque a primeira coisa que o Evoque vai fazer com você é te dar um autoconhecimento. Ele vai falar um pouco para você de quem você é na fila do pão, porque existem determinadas verdades que a gente sabe que tem limite, a gente sabe que não sabe, a gente sabe que é ignorante aquilo ali, mas a gente meio que finge que não sabe, a gente ignora. Por exemplo, eu tenho uma baixa inteligência emocional e sei disso. Em alguns momentos eu tento ludibriar minha inteligência emocional e lidar com. Eu quebro minha cara, porque no final do dia eu não sei lidar com as coisas. Aquilo reverbera em mim, aquilo me faz mal, eu fico recogitando aquilo durante semanas e meses. Eu posso até ter controle emocional, mas eu não tenho inteligência emocional. São duas coisas infinitamente distantes uma da outra. Eu conheço muitas pessoas que têm controle emocional altíssimo, mas têm inteligência emocional baixíssima. Você não lida com a emoção, ela não controla o que acontece dentro dela, mas ela não sai pateando e matando todo mundo pelo planeta. Isso é controle emocional diferente disso. Então, a primeira pergunta, Samuel, que eu te faço, né, e a primeira pergunta que eu quero que você responda para você mesmo é: legal, você vai aprender IA para quê? Né? Você quer chegar aonde com isso? Qual é o teu caminho? Quando fala de IA, é a mesma coisa de você falar assim, eu quero trabalhar com, sei lá, com vinho, né? Pegar até o Du de novo aqui, quero trabalhar com vinho. O que do vinho? Você quer vender vinho? Você quer comprar vinho? Você quer cheirar vinho? Você quer plantar uva? Você quer trabalhar com a terra? Que vinho é tudo, né? Quando você fala da IA, a IA também é um universo muito grande. Você quer o machine learning, você quer o deep learning, você quer o blockchain, você quer interação, você quer automação, você quer automatização, você quer interação, você quer integração, você quer banco de dados, você quer trabalhar atrás, no meio, na frente, né? Onde. Então, assim, e por que tudo isso? Né? E aí conecta exatamente com a tua primeira frase, o propósito. Né? Quando você lá atrás, eu lembro que uma das primeiras vezes, Aline, você falou, eu quero sair do meu trabalho e fazer uma outra coisa,
Pô, a primeira pergunta que você se fez, eu vou fazer o quê? Então, essa maturidade que demorou de você falou, eu quero sair do meu trabalho, até você realmente sair, demorou alguns anos, porque você tinha que se encontrar pessoalmente, profissionalmente, você tinha que ter o teu momento, o teu timing, né? Então, Samuel, o que eu recomendo para você é isso, sabe? De que você primeiro, cara, faça um assessment do Evoque, né? E tenha um entendimento, e eu acho que o assessment, talvez, nesse momento de transição de carreira, nesse momento de crescimento de carreira, que você está muito mais no crescimento de carreira do que transição, ele começa a responder essas questões para você, entendeu? Então, assim, como é que funciona tudo isso, né? Que é a pergunta da Gi. Cara, é super difícil, né? É uma coisa bem ciência de foguete. Você tem que entrar no site do Evoque e fazer um assessment, cara. Clicar lá, fazer o relatório, vai sair online real time ali. São algumas páginas de relatório. Eu até recomendo, né, que você põe esse relatório em outras IAs, né, porque lembrando que ele é uma IA que gera o relatório, então cada momento que você fizer, porque ele vai estar falando sempre de motivação, né? O que te motiva e o que te desloca do teu lugar comum. Então, não é uma habilidade comportamental, não é o como você responde para as coisas no momento, porque se você tiver baixa inteligência emocional, você sempre vai ter. O que vai te ajudar é as outras habilidades, por exemplo, eu tenho baixíssima inteligência emocional, tenho zero de empatia, mas tenho um tanto quanto alto inteligência relacional e tenho um tanto quanto alto adaptabilidade. Samuel, eu li um artigo recente na Forbes, na qual mencionava não somente soft skills, mas hard skills, mas os hybrid skills, no qual seria uma ponte entre ser somente tech e ser somente soft skills. Antes da Aline falar, eu só vou fazer um comentário dentro disso. Há muitos anos eu ouço a palavra soft skills e hard skills. Eu tenho comigo hoje, em 2024, 2025, que hard skills é soft e soft skills é hard. Hoje, você ter os soft skills, você saber lidar, cultura, aceleração, mercado VUCA e tal, ser soft virou hard. E as habilidades que eram hard no passado, conhecer Excel, PowerPoint, BI, tecnologia, sistemas, eles viraram soft. Então, acho que deveria ter um momento da gente dar uma mudada, né? O que é soft virou hard e o que é hard virou soft. Como é que isso acontece hoje? A hybrid skill, Samuel, para mim é novidade. Eu até fui olhar aqui um pouco, mas pelo que eu percebi, na verdade, é o equilíbrio entre, né, o hard e as soft skills. Tem também as power skills, que está muito relacionada a essa parte tecnológica. E aí eu acho que a gente precisa olhar para dentro de um contexto. A gente veio aí vamos pensar até mais antigo aí, 2010, com o Phygital, onde a gente saiu aí para uma pegada digital, e aí essa nomenclatura veio à tona do Phygital, que é o online e o offline, é aquilo que é físico e digital. E aí veio a pandemia, deu uma acelerada nesse processo, né? Trouxe aí muito mais rapidez para tudo isso, porque a gente tem hoje novas formas de trabalho, a gente tem hoje automação inteligente para que seja para automatizar um processo dentro das empresas, que seja para trazer resultados. Veio a agilidade, como você sempre traz, que é diferente de rapidez, Com né? certeza. A agilidade digital, a IA generativa, que hoje a gente ainda tem dentro, eu não lembro qual foi a pesquisa, você deve lembrar aí, que trouxe que, na verdade eu vi isso no HSM esse ano passado que eu fui. E aí uma das pessoas que estava falando trouxe exatamente isso, que ainda, mesmo as empresas que investem em inteligência artificial, a gente ainda não tem nem 20% desses resultados tangíveis, né? Porque Verdade. ainda é algo que está, para você ter verificação de eficácia em algo, você precisa ter um tempo, né? Para você validar aquilo como correto ou não, né? Você sabe mais do que eu disse com relação às pesquisas que você faz. E aí a gente veio aí e está sempre saindo, né, o Future of Jobs 2025 do Fórum Econômico Mundial, onde a gente está trabalhando aí competências e habilidades, capacidade analítica, capacidade, habilidade, flexibilidade cognitiva, e tudo tem minimamente dentro, né, da avaliação do Evoque. E que até 2030
37% dos profissionais terão que desenvolver novas habilidades, e isso é um fato, né? Então, como que nós, profissionais, nos preparamos, e aí vai muito da pergunta do Samuel, nos preparamos para isso, e como que as empresas estão se preparando para isso, não só para receber essa nova geração, para manter aquela geração que já estava no mercado de trabalho antes, né? E para trazer alta performance dentro dessa relação entre desses dois contextos, né? E que é super possível. Mas precisa-se, lógico, ter essa flexibilidade cognitiva, como você mesmo trouxe, e eu acho que o mais importante quando a gente fala de cultura de aprendizagem, principalmente quando a gente olha o contexto de liderança, né, primeiro é a liderança, que é diferente de cargo, na minha opinião, né? Está muito relacionado também à sua conquista, à sua capacidade de influenciar pessoas, né? E que muitas vezes sim desenvolvido e aprimorado. Tudo que você repete, você aprende. Como é que é aprendizado, né? Quando que a gente aprende? Por meio da repetição, né? Ou quando a gente tem a emoção, que é a emotização, que a Inês fala muito a partir do momento que você tem algo que te emociona, a probabilidade, a sua curva de aprendizagem do esquecimento, ela diminui. Né? A probabilidade de você trazer aquilo lá como um aprendizado perene é melhor. Por isso que quando você está lendo um livro ou alguma coisa que te impacta de alguma forma, aquilo lá vai te marcar. E a mesma coisa da repetição. É lógico que para você ter excelência, você precisa meio que uma junção dos dois, mas você precisa, de fato, repetir aquela... Por que os atletas de alta performance têm alta performance? Porque eles precisam repetir determinados comportamentos, habilidades, atitudes, para que eles tenham, de fato, ali alta performance. E eles concorrem com quem? Com eles mesmos. Né? E tão associada aqui é o propósito. Eu acho que, resumindo tudo que a gente vem falando, é um assunto complexo. Eu acho que a gente poderia ficar aqui 8 horas falando e não teria fim, porque Sim. É algo que está muito em voga dentro das discussões, nos bate-papos, dentro das palestras, dentro das plenárias. E o cuidado, eu acho que, principalmente quando a gente volta de novo para a inteligência artificial, que a gente volta para inteligência artificial, para tecnologia, o que a gente tem que ter muito forte disso? É o que você falou lá na frente. A gente precisa saber trabalhar com pessoas. O Simon Sinek fala muito isso, né? Se você tem um mundo de pessoas, eu não lembro exatamente a frase, mas se você não sabe trabalhar com pessoas, já começou errado. Né? Então, temos um mundo onde essa humanização precisa fazer presente dentro de um contexto onde a tecnologia também já está presente. Né? Verdade. Pô, Aline, a gente já está chegando aqui nos momentos finais aqui, né? Queria agradecer aqui a presença de todos. Você que está assistindo gravado aí, pô, fica à vontade, né? Sempre faz algum comentário aí, algumas das redes sociais nossas, pergunta alguma coisa que a gente disse aqui, porque para a gente é muito legal por vários motivos. Né? Primeiro, para a gente saber se o tema está sendo relevante, está ajudando e vai te ajudar. Para mim, o que fica de tudo isso, né? Eu acho que eu sempre questiono o Evoque, né? O Evoque, em alguns momentos, ele se assemelha muito a um filho meu, ao que eu criei desde o zero, concebi. Então, em alguns momentos, eu me coloco um pouco ciumento em relação ao que ele faz, ao que ele não faz e qual é o lugar dele no mundo, né? E quando eu acho que para uma mãe ou para um pai sempre faz sentido, né, que o filho dele ocupe um lugar, né, de honra, né, numa tribuna chamada mundo. Então você sempre fica preocupado se aquilo que você está fazendo sentido, né? E muitas questões dessas eu faço o tempo todo em relação ao Evoque, porque eu sempre me preocupo muito que ele responda de forma coerente, né? Me perguntaram aqui sobre inteligência artificial, né? Então, assim, eu trabalho muito com agentes de IA, os agentes que ficam por trás, como eles respondem, qual é o papel, qual é o personagem, né? O próprio modelo matemático que está por trás do Evoque, talvez em outras apresentações eu me aprofunde um pouco mais, né? Mas é um modelo matemático bastante robusto, teve faturação,
né? Para vocês terem uma ideia em termos de número, né? Foram mais de 3.500 pessoas participando, né, de todas as pesquisas do Evoque, né? Ele teve um momento ali de explorar, de saber, ele teve um momento que ele tinha mais de 40 perguntas, então ele tem todo o modelo matemático, ele chega, né, numa confirmatória, né, numa análise de faturação confirmatória, onde ele vai ter lá um alfa de Cronbach bastante alto, mas o alfa de Cronbach, no momento que eu estava fazendo meu doutorado, algumas revistas internacionais questionaram, então eu uso, né, ômega de McDonald, que o meu está dando acima de 0,7 em todas as variáveis. Só estou falando todos esses números, que é puta sopa de letrinha, só para dizer para vocês o seguinte: é um modelo validado academicamente, é um modelo que se sustenta, é um modelo que para em pé, é um modelo matemático. Não é eu que achei um dia, acordei de manhã, escrevi um monte de número, criei um relatório e falei, toma aí, lê que é isso daí. Então, para você que está vendo isso daqui, pô, eu quero saber mais, pô, me pergunta, tem um artigo publicado, né? A minha dissertação está lá na ResearchGate, é só colocar meu nome lá na ResearchGate, você vai encontrar a minha dissertação de doutorado na íntegra, então acessem lá. Eu só queria não finalizar, mas eu só queria chamar a atenção de vocês aqui para um último momento sobre o Evoque aqui, e trazer uma reflexão final, e aí a gente já está indo para as nossas considerações, né? Que existe um estudo da Gallup, né, falando que do universo, né, das pessoas nas empresas, você tem 70% das pessoas desengajadas. É um número bastante alto, mas esse número reflete a maioria das empresas. Quem está no mercado profissional vê isso claramente, né? Você tem lá 20% totalmente desengajada, 50% não sabe para que lado remar no barco, né? E 30% com foco no futuro da empresa, né? E aí, isso para o Evoque se traduz em esses 60% tem baixa performance, 20% a 30% tem chance de performar, mas apenas 5% a 10% alta performance. Só para dar aqui essa visão para vocês do Evoque, né? Então, hoje, problemas que o Evoque busca resolver, tá, galera? Qual é a dor que você, empresário, você falou, pô, Luiz, lindo, bonito, maravilhoso, tá, mas eu sou empresário, amigo, eu tenho uma equipe aqui, que você me ajuda, o que você vai fazer por mim com essa ferramenta toda? Então, você tem um problema de recurso errado no local errado, problema de contratação, você tem um recurso errado no local certo, né? Então, aquela pessoa que, pô, ela está na equipe errada, ela está puxando a equipe para trás, você tem o recurso certo, a pessoa certa numa equipe que não está indo para frente, né? Basicamente, são esses 3 problemas que você vai encontrar e, óbvio, o universo de Barbie que você quer, recurso certo, local certo. O Evoque te ajuda nessa primeira etapa aqui, seleção das habilidades específicas, alinhando pessoas e propósito. Ele vai ajudar você no recurso errado e local certo, através de avaliar performance da equipe, né? Entendendo como é que aquela equipe funciona, que pessoa que eu coloco dentro daquela equipe que vai ajudar a remar, e o contrário, né? O recurso certo no local errado. Então, vamos avaliar as habilidades individuais e vamos reestruturar essa equipe para alcançar o objetivo dela, e a gente alcança o nosso propósito organizacional, que é esse mundo que todas as empresas querem chegar, né? Você tem foco no lugar que você quer ir, você vai ter uma série de resultados. Dentre os resultados que você tem, quais aqueles resultados estão alinhados com os seus objetivos? E desses alinhamentos, você tiver que ter um objetivo que vai te levar para o propósito. Porque resultado você sempre tem, seja positivo ou negativo. Mas quais desses resultados te levam para o lugar que você quer, né? Então, para quem me perguntou, a Gi me pergunta, né? E aí, o que eu faço? Pô, lindo, bonito, maravilhoso, para onde isso aí tudo vai. Mas é isso, galera. O Evoque é uma plataforma de inteligência sistêmica com o uso de inteligência artificial que não só revela seu perfil dimensional, como também aprimora sua performance na direção do seu propósito, ajudando a você se tornar a sua melhor versão. Então não é você contra ninguém, é você contra você mesmo, né? E eu sempre faço essa brincadeira, quer dizer que eu estou atrasado? Não está. Fica super à vontade. E aqui, galera, para vocês acompanharem, quer saber mais do Evoque? Está aqui o site do Evoque, né? Quer me acompanhar nas redes sociais? Esse é o meu LinkedIn, fique à vontade. O LinkedIn da Aline, né? Aline Cristiane Silva Vargas, né? O nome dela completo aí para quem quiser acompanhar. Então tá aqui. Meu LinkedIn é só Aline Vargas, tá? Esse aí é meu Insta. Ah, tá. Esse é teu Insta, tá? E o Instagram do Evoque, né, que é EvoqueTM, então você vai dar um @EvoqueTM lá, você vai cair no Instagram do Evoque. Galera,
A gente termina por aqui. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Super obrigado aí. A gente vai voltar próxima quarta-feira, a gente tá aí de novo. Próxima quarta-feira a Nini não tá, porque ela já está viajando, é uma mulher de negócios, né? Mas na outra quarta-feira a Nini com certeza tá, e a gente vai sempre estar trazendo convidados. Se vocês quiserem participar, pô, manda uma mensagem para a gente, quero participar, quero discutir, quero comentar. E quem está assistindo gravado, por favor, faça suas perguntas, faça seus comentários, né? E fique super à vontade aí em participar com a gente. É nossa primeira live de uma série. A gente está muito feliz, estamos começando super bem aí. E obrigado a todos, a todas, e tenha uma excelente semana para vocês. Com você. Obrigada, pessoal. Gratidão. Foi ótimo. Tchau, galera. Fiquem bem. Até mais.